Olá, tudo bem? Por que eu defendo que a formação do analista do comportamento de forma plena tem que passar por uma boa pós-graduação, lato sensu, que tenha um extenso conteúdo teórico e bastante prática? Por que eu defendo isso? Porque eu não acho que um analista do comportamento para o campo de batalha, que receberia o nome de terapeuta ABA, tem que vir de mestrados ou doutorados. Bem, alguns argumentos eu já falei diversas vezes e vocês já conhecem, mas vou repeti-los. Primeiro, nós temos só 6 programas de ciências do comportamento no Brasil. 5 deles são acadêmicos. O que significa isso? Que formam mestres e doutores, pesquisadores ou professores. Não formam para o campo de trabalho, para o campo de batalha. Somente um mestrado é profissional e forma para o campo de batalha. Segundo motivo, os mestrados são em ciências do comportamento, não são em autismo, não são em neurodesenvolvimento, não são em desenvolvimento infantil, não são em transtornos do neurodesenvolvimento, etc. Que são coisas diferentes, são campos de estudos diferentes. Bem, terceiro motivo, 2 desses mestrados eu já fiz posts referentes. O da UNB, por exemplo, em Ciências do Comportamento, já disse por meio de um comunicado que nesses programas de Ciências do Comportamento da UNB, seja mestrado ou doutorado, não é ensinado nada sobre ABA e não é ensinado nada sobre autismo. Então, como que você vai pegar um mestre ou um doutor formado na UNB e colocá-lo para ser um terapeuta ABA, colocá-lo para ser um supervisor? Olha o absurdo, pelo simples fato dele ter cursado mestrado ou doutorado na UNB. O outro programa da UEL, Universidade Estadual de Londrina, das 210 dissertações de mestrado desse programa, somente uma foi sobre autismo. Todas as outras foram sobre outros assuntos, sobre outras aplicabilidades da análise do comportamento. E os doutorados lá ainda não estão conclusos, mas também provavelmente seguirão o mesmo caminho. E mesmo que tenham mais pesquisa na área de autismo, nós estamos falando de programas de mestrados e doutorados acadêmicos que não formam terapeutas ABA. Pois bem, se você ficou até o final desse vídeo com o celular tremendo porque ele está escorregando aqui, vamos lá. A novidade que eu trago para vocês qual é? Vocês sabem que a análise do comportamento aplicada, ela pode ser aplicada a diversos campos. Autismo é um deles. Pode ser aplicado ao TDAH, aos distúrbios do sono, aos esportes, à gerontologia, etc. E também pode ser aplicado às empresas, às organizações, que em inglês recebe uma sigla denominada, que é a sigla OBM. Bem, então vejam comigo. Existem hoje no Brasil mestres e doutores em análise do comportamento ou em ciências do comportamento ou em análise do comportamento experimental, enfim, nesse contexto das ciências do comportamento, que escreveram suas dissertações e ou teses voltadas para essa área. Que área? Análise do comportamento aplicada às organizações, que não tem nada a ver com autismo, que não tem nada a ver com transtornos do neurodesenvolvimento, que não tem nada a ver com desenvolvimento infantil, que não tem nada a ver de forma direta com saúde, com terapia. É a análise do comportamento aplicada às empresas, organizações. E alguns desses mestres ou doutores têm como formação de base administração de empresas, gestão de pessoas, engenharia de produção e até mesmo psicologia, mas com especialização na área organizacional. Então imaginem vocês, um cara desse que cursou administração de empresas e fez um mestrado em análise do comportamento experimental, na PUC, por exemplo, e aí estudou um pouco de behaviorismo, fez pesquisa, blá, 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 aí o mercado de trabalho não está bom para ele, blá, 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 e o que ele faz? Ah, não,
regulamentaram a profissão dos analistas do comportamento. Aquele pessoal lá diz que basta ter mestrado em ciências do comportamento, então eu estou dentro. Ele se lança no mercado oferecendo serviços de terapia ABA para o autismo, tendo cursado na graduação em administração de empresas, no seu mestrado em ciências do comportamento, visto ali uma matériazinha ou outra de ciências do comportamento, filosofia, blá, 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 feito pesquisa mais direcionada para análise do comportamento aplicada às empresas, sua experiência de vida é toda com empresas, sabe muito pouco de desenvolvimento infantil ou nada, sabe nada de transtornos do neurodesenvolvimento, mas como alguém resolveu dizer que basta ter mestrado em ciências do comportamento, que você pode ser um terapeuta ABA pleno, que você poderá inclusive supervisionar, ele se lança no mercado. E os pais caem na sua rede, e outros profissionais caem na sua rede, porque ele é da panelinha, porque ele vai destoar uma verdade ali, uma verdade acolá, quando não mentir, e por aí vai. Vocês entendem por que eu chamo de pseudoterapeuta ABA, pseudoanalista, aquele que tem formação em análise do comportamento em mestrados e doutorados, pelo simples fato de ter essa formação? Não basta ter essa formação. Nenhum desses programas de análise do comportamento, ciências do comportamento, etc., dá embasamento para o cara ir para o campo de batalha, dá embasamento para ele ser um terapeuta ABA, ensina sobre transtornos do neurodesenvolvimento, ensina sobre desenvolvimento infantil, ensina sobre autismo. Nenhum deles. E o único que é mais preparado para o campo de batalha, que é o paradigma, que é profissional, olhem lá as matérias. Vejam e tiram suas próprias conclusões se ele é suficiente para formar um terapeuta ABA. É o que mais se aproxima. Então, a formação de um bom terapeuta ABA passa por uma boa base de análise do comportamento aplicada, com uma base de ciências do comportamento, aí eu estou chamando análise do comportamento experimental, behaviorismo, blá, 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 pesquisa, blá, 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 ele tem que saber um pouco disso também, mas uma boa base de ABA, uma boa base de autismo, conhecimentos de transtornos do neurodesenvolvimento, em especial autismo, e conhecimentos de desenvolvimento infantil, parte da linguagem, motora, etc. Qualquer terapeuta ABA que não tenha esses conhecimentos, e aí não importa o título, se é mestrado, doutorado, se é pós, qualquer terapeuta ABA que não tenha tido uma boa formação nesse sentido, não estará preparado teoricamente para lidar com seu filho autista. Simples assim. E aliada a essa teoria, tem que vir experiência prática, que tudo bem, o cara tem que começar um dia, então beleza. Ele que comece ali, trabalhando em parceria, fazendo um estágio, tendo uma consultoria, um parceiro, pegando um pouco de supervisão se ele puder pagar, blá, blá, blá. Mas todo profissional para bater asas e atender de forma autônoma tem que ter esse conhecimento. E nos cursos da saúde, ele adquire um pouco desses conhecimentos. Não estou falando de ciência do comportamento. Estou falando de neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, transtorno do neurodesenvolvimento, autismo. Aí depende do curso, depende da faculdade, mas um pouquinho dessas coisas aí ele vai vendo. A mesma coisa acontece nos cursos de educação também. Os educadores também veem um pouquinho de desenvolvimento infantil, blá, blá, blá. Mas essas graduações, na sua grande maioria ou todas, não têm formação suficiente em desenvolvimento infantil, neurodesenvolvimento infantil, neurodesenvolvimento humano, transtorno do neurodesenvolvimento, autismo, chamem como quiserem, muito menos ABA. E nem os mestrados. Então você não tem a formação adequada nem nas graduações, nem nos mestrados e doutorados, que são pós-graduações, estrito sensu. E aonde você encontra isso? Numa boa pós-graduação que tenha tudo isso, ou você vai ter que fazer 2, 3 pós-graduações, ou uma pós e um curso de extensão ali, blá, blá, blá. Então, quando nós falamos de terapeutas ABAs capazes, qual é a formação de base dele?
Porque se ele está se escondendo atrás de um título, quem dirá mestrados e doutorados afins, que seja educação especial. Percebam, pessoal, um administrador de empresas, mestre pela PUC São Paulo, em Ciências do Comportamento Experimental, pode oferecer serviço de terapia ABA, sem nunca ter trabalhado com autismo, sem nunca ter estudado os outros conhecimentos, autismo, neurodesenvolvimento, blá, 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 porque alguns defendem isso, enganando vocês por questões de reserva de mercado. Abram seus olhos, acordem. Acordem, pelo amor de Deus. E vamos acordar também as pessoas de bem, as associações, o legislador, não é? Porque, de novo, uma boa formação de um terapeuta ABA para o autismo é conhecimento de autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, para ele fazer um parâmetro, um paralelo. Conhecimento de neurodesenvolvimento infantil, de desenvolvimento infantil, chamem como quiser, de desenvolvimento humano, para ele fazer paralelos, e conhecimento de ABA, se ele quiser ser um terapeuta ABA. Ou conhecimento de fono, de TO, de psicomotricidade, de educação física, de educação, se ele quiser trabalhar com autismo nas suas áreas profissionais, que não seja enquanto terapeuta ABA. E mesmo que ele queira só um educador, ele pode associar o seu conhecimento de educação a autismo, desenvolvimento infantil, transtorno do neurodesenvolvimento e ABA também, não tem problema. Mesmo que ele não queira se denominar um terapeuta ABA. Por quê? A análise do comportamento aplicada enquanto ciência comportamental é a mais eficiente para o autismo. E todos deveriam ter, todos que lidam com o autista de uma forma ou de outra. Agora, o terapeuta ABA mesmo, aquele que quer bater no peito e falar sou terapeuta ABA, que vai precisar de supervisão ou não, a depender do contexto, porque ninguém sabe tudo, nem mais o experiente, nem o mais bem informado, às vezes vai precisar de uma ajuda aqui, uma ajuda acolá, porque dentro do autismo tem várias sub-áreas. Ele precisa ter conhecimento de autismo, transtornos do neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano e de análise do comportamento. Se não, é um zero à esquerda. Se não, ele conhece uma coisa ali, mas não conhece o resto que é necessário. Se não, ele não consegue fazer uma boa avaliação funcional, por exemplo, para iniciar uma intervenção, porque ele não vai saber as funções do comportamento, ele não vai saber as características do indivíduo autista. Por isso que muitos analistas do comportamento tentam extinguir comportamentos de um autista autoestimulatórios, que não deveriam ser extintos. Causam traumas, tentam robotizar uma criança. Não é porque não estudaram a ABA a fundo, porque fizeram só um cursinho de final de semana. Não é só por isso. Também é por isso. Mas às vezes estudaram muito ABA, mas não estudaram sobre autismo. Não sabem que aqueles comportamentos são impossíveis de serem extintos. Isso acontece muito. Já aconteceu demais. Por isso que tem muitos autistas traumatizados. Uma sociedade autista jovem e adulta nos Estados Unidos que faz de tudo para a ABA nunca mais existir. Porque os analistas do comportamento se fecham, acham que ABA é suficiente para tudo, que ABA resolve tudo, que só ABA resolve tudo, que eles não precisam entender de mais nada, que nem medicação serve para nada, que são só eles. O médico não serve para nada, a medicação não serve para nada. Daqui a pouco eles estão falando que só eles vão dar diagnóstico também, sendo que a profissão não é regulamentada e diagnóstico no Brasil só por profissionais da saúde. E analistas do comportamento no Brasil não são nem isso, né? Por enquanto. Porque os analistas do comportamento pioneiros mais tradicionais se fecharam tanto na sua bolha de superioridade, de arrogância, prepotência, etc., que achavam que nem precisavam disso. Agora que o mercado está aquecido e todo mundo está entendendo o que precisa, o que é verdade, que a ABA está se popularizando e as pessoas estão entendendo que esses analistas do comportamento, pelo simples fato de serem analistas do comportamento, pelo simples fato de serem mestres ou doutores, não são os profissionais mais adequados e preparados. Aí eles estão assim, agora a gente precisa fazer alguma coisa, blá, blá, blá. Mas o mais importante eles não fazem, que é estudar outros conhecimentos tão importantes para trabalhar com a pessoa autista. Autismo, transtornos do neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil e desenvolvimento humano. Sem isso aqui, a análise do comportamento capota. Um abraço.